Olá, meus amigos. Hoje eu venho aqui através desse vídeo provar para você através de um texto de que Jesus não voltará. Jesus não voltará. E para continuar o vídeo, já te peço que você compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, siga o canal e aperte o sininho para mais vídeos. Jesus não voltará. A grande, a grande promessa para os cristãos é a de que Jesus, o popstar da Palestina, voltará. Depois de ter sido executado como um criminoso ridículo e comum. Estamos somente imaginando que ele existiu, coisa que sabemos não ser o caso. Examinando a Bíblia, essa promessa é ratificada várias e várias e várias vezes. O retorno do jockey de jegue deveria ocorrer de imediato, ou não. Já se passaram quase 2000 anos. Nós estamos em 2025, desde que ele foi pregado no pau e posto para secar que nem uma roupa velha. Vamos examinar o isso. Aproveitamos para agradecer aos verdadeiros autores das diversas passagens desse artigo, a maioria tirada de comunidades do Orkut. Quer se tornar ateu? Leia a Bíblia parafraseando um amigo nosso. Um amigo nosso. Quem estuda sabe. Quem não estuda acredita. Quem estuda sabe. Quem não estuda acredita e acredita cegamente. Senhoras e senhores, nos acompanhe para mais uma mentira descarada da Bíblia. Mateus 24, 34, Jesus estabelece um prazo. Jesus estabeleceu um prazo para a sua volta, mas, pasme, já se passaram hoje, no prazo que eu estou fazendo, no momento que eu estou fazendo este vídeo, já se passaram nada mais, nada menos do que 2025 anos. E cadê Jesus? Jesus não voltou. Alguém viu Jesus por aí? Eu não vi. Mateus 24, 34, ele diz o seguinte: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Mas não se cumpriram. Também em Marcos 13, 30 e Lucas 21, 32. Mateus 24, 34, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Jesus diz, isto é verdade. Essas coisas irão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Isto mostra que a palavra geração na passagem tem seu sentido usual, que naturalmente ocorre ao leitor em uma primeira leitura do texto, o conjunto das pessoas cujos tempos de vida sobrepõem em uma determinada época, confirmando o prazo de meados do século II para a volta de Jesus. Em Mateus 10, 23, 10:23 está escrito: quando, pois, os perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Mais uma vez a promessa. Embora esta passagem não cite o prazo de uma geração, é perfeitamente condizente com ela. Uma geração será tempo suficiente para que a boa nova de Jesus fosse anunciada em menos da totalidade das cidades de Israel.
É até inconcebível que todas as cidades de Israel já não tenham, até hoje, sido visitadas por cristãos pregando o Evangelho. Pois é, meus amigos, aquele lugar, aquela região, naquele lugar, todos já ouviram falar de Jesus. E Jesus até hoje não voltou. Todos ali já ouviram alguém pregando e falando do judeu Jesus. Entendeu? E o evangelho foi pregado para aquele povo, mas Jesus não voltou. Segundo, o prazo é confirmado em Mateus 16, 27 e 28. Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai, ou glória, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns, olha aqui, alguns dos que aqui estão, alguns dos que ali estavam, naquela época, naquele momento, não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha, todos eles já morreram e nenhum deles viram Jesus vir no seu reino. Também em Marcos 8:38 e 9:1 e Lucas 9:26 a 27. 3. Também Caifás deveria presenciar a vinda de Jesus. Mateus 26:64. Respondeu-lhe Jesus: é como disseste, contudo vos digo, que vereis em breve, o Filho do Homem assentado à direita do Pai com poder e vindo sobre as nuvens do céu com grande glória. Jesus disse também para Caifás e todos os judeus que ali estavam, os fariseus, os saduceus, os religiosos, todos que estavam ali. Jesus disse para eles: vocês irão me ver no trono do meu Pai assentado à direita dele, com grande poder e glória. E virei sobre as nuvens do céu. E todos vocês vão me ver. Mas Jesus não cumpriu essa promessa. Entendeu? Ele prometeu que Caifás iria ver o reino de Deus. E Jesus vindo sobre as nuvens. E iria ver Jesus assentado no trono de Deus à direita. Mas não viram nada. Nada disso aconteceu. Aconteceu? Não aconteceu. 4. Os primeiros cristãos acreditavam que presenciariam o advento. Os primeiros cristãos acreditavam que eles iam ver a suposta vinda do Messias. Em 1 Coríntios 15, do verso 51 ao 52, olha o que está escrito: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eles acreditavam, a igreja primitiva e os seguidores de Jesus e Paulo, eles acreditavam que os mortos seriam ressuscitados e que todos eles iriam subir no abrir e no fechar de olhos. Todos eles juntos iriam subir para o céu, seriam transladados, os mortos seriam todos reencarnados, ressuscitados, e os seus corpos seriam corpos de glória, glorificados, e que os mortos e os servos de Jesus subiriam junto com ele para se encontrarem
nos ares. Imagina Jesus vindo sobre a nuvem com aquela multidão de anjos tocando trombeta e muita gente o adorando ali, os anjos glorificando e os mortos saindo do chão, ali quem já morreu há 2 mil, 3 mil, 4, 5, 6 mil anos, levantando os filhos da terra, se reencarnando, tendo um corpo glorificado, juntando-se com a igreja primitiva e subindo com Jesus. Pois é, meus amigos, todos esses povos morreram. Paulo morreu. Paulo se incluiu entre os que iriam testemunhar a vinda de Jesus. Note o seu uso de pronome. Nós, olha Paulo, Paulo pregando para a igreja, nós. 1 Tessalonicenses 4, 14 e 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. De modo algum precederemos aos que dormem. Vamos ver, Romanos 5. Os romanos que mataram Jesus presenciaram sua volta. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que já o transpassaram. Até mesmo os que o transpassaram. 6. Primeiros cristãos acreditavam que já viviam os últimos tempos. Eles acreditavam cegamente que eles estavam vivendo os últimos tempos na face da terra. Isso há mais de 2000 anos atrás. Eles acreditavam que eles estavam vivendo os últimos momentos e que a qualquer momento eles iriam presenciar a volta do Todo-Poderoso Jesus Cristo, o maior evento que iria acontecer na face da terra, segundo as promessas do Messias Jesus Cristo. Pois é, mas Jesus não voltou. Entendeu? Eles acreditavam que eles estavam vivendo o fim dos séculos, mas Jesus não voltou para eles. Hebreus 9:26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si. Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais que quando vedes que se vai aproximando aquele dia. O escritor aos Hebreus, ele insistia para que os irmãos, os crentes, não abandonassem a sua congregação, ainda mais que estava se aproximando cada dia mais a vinda do Messias. Então ele insistia: não abandonem a igreja, não parem de vir à igreja, porque Jesus está se aproximando. Eu tenho 52 anos. Quando eu era criancinha, eu já via os religiosos falando: Jesus está às portas, venha para a igreja. Jesus está voltando, venha para a igreja. A volta de Jesus está próxima, se arrependam. Jesus está às portas, é hoje, é amanhã, é depois, não sei a hora, mas a qualquer momento Jesus vai voltar. E essa ladainha já se passou mais de 40 anos e Jesus não voltou. Não voltou. A igreja de Corinto acreditava cegamente que Jesus iria voltar. O escritor aos Hebreus acreditava que Jesus iria voltar. E Jesus não voltou. Atos 2:15-17, olha o que está escrito: estes homens não estão embriagados, como vós pensais,
sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão sonhos e visões, e os vossos velhos terão também sonhos. 2 Pedro 3, do 3 ao 4. Nos últimos dias virão escarnecedores, com zombarias, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pois é, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro acreditava, preste atenção, Pedro acreditava que ele estava vivendo os últimos dias. Todos naquela época acreditavam que Jesus estava às portas. E Pedro ainda enfatizava: tem pessoas que zombam de nós, dizendo que Jesus não vai voltar. E todas as coisas, desde que Jesus prometeu, continuam igual. Desde a criação, desde o princípio. Mas eu vos digo, eis que Jesus está às portas. Não desanimem. Sétimo, outras declarações que mostram a iminência da volta de Jesus. João 5:25. Vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Eles acreditavam que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus e que eles se reencarnariam e sairiam dos seus túmulos num corpo glorificado e transformado. E esses mortos seriam levados junto com Jesus para a glória. Oxi, mas a maioria dos crentes não acreditam que morreu. Quando um crente morre, ele está no céu já? Então por que esses mortos precisariam ressuscitar para encontrar Jesus? Não tem porquê, né? Já que muitos falam: morreu, foi para a glória. Meu pai já está na glória. Minha mãe está na glória. Pedro não acreditava assim. Pedro acreditava numa ressurreição dos mortos. Romanos 16:20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Paulo até mesmo sugeriu que não se fizesse plano para o futuro. Problema da religião. Religiosos, que dó de vocês. Muitos religiosos, muitas religiões, venderam tudo que tinham, suas propriedades, suas casas, desfizeram-se de suas riquezas e foram a um certo lugar, a um certo templo, a um certo monte, esperar essa suposta vinda do Messias. As TJs marcaram a volta do Messias. Os adventistas do sétimo dia marcaram a volta do suposto Messias. Mas onde ele estava? Porque todos ali esperaram a noite e o dia inteiro e Jesus não voltou. E então eles voltaram como cães arrependidos, com o rabinho entre as pernas, mais pobres, para suas casas. Não sei se eles tinham casas, porque eles venderam suas propriedades para esperar Jesus, né? 1 Coríntios 7, 29 a 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, pelo que, doravante, os que têm mulher
sejam como se não a tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que folgam, como se não folgassem. Os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não usassem em absoluto. Porque a aparência deste mundo passa. Eles incentivavam os discípulos, ao contrário dos pastores e apóstolos e discípulos e obreiros e cooperadores e seguidores de Jesus. Nesses últimos dias, esse povo aqui acreditavam que eles deveriam se desprender das coisas do mundo, das coisas o que? Materiais. Porque nada neste mundo deveria ter valor, porque Jesus iria voltar e tudo aqui seria deixado para trás. Mas Jesus não voltou, entendeu? Não voltou. Hebreus 10, 37. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Poxa vida, já fazem mais de 2000 anos. E esse Jesus tarda. Esse Jesus demora. Demora mais do que a fila do SUS. Demora mais do que séculos, milhares, mil anos e milênio. Jesus demora. E aqui o escritor em Hebreus dizia que ele não iria tardar. Aqui diz que ele iria vir breve, agora, há pouco tempo, ó. Ele demoraria a ser rápida a sua vinda. Tiago 5, 7, 8. Portanto, irmãos, sedes pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago acreditava também que a vinda de Jesus estava próxima. Tiago também acreditava nisso. 1 Pedro 4, 7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Pedro acreditava que Jesus já estava perto e que o fim do mundo, o fim de todas as coisas iria acontecer naquela época, naqueles dias. Mas Jesus entrou num sono profundo e até hoje não acordou. Apocalipse, por ser justamente uma profecia simbólica da volta triunfante de Jesus, abunda em avisos sobre a sua iminência. O livro do Apocalipse, o livro das revelações, é cheio de promessas da vinda de Cristo. Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, a palavra brevemente é um pouco espaço de tempo, devem acontecer. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está o quê? Próximo. O João, lá na ilha de Patmos, ele acreditava que o tempo, o fim dos tempos, estava próximo e que Jesus iria voltar. Olha aqui a promessa, Apocalipse 3:11. Venho sem demora. Apocalipse 22:2. Eis que cedo venho. Apocalipse 22:20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente eu venho. Jesus disse através de João
que ele viria. Apocalipse 27, 7. Eis que cedo venho, brevemente venho, e nada aconteceu. Aquelas igrejas do Apocalipse não existem mais. João não existe mais. O Império Romano não existe mais. E onde está Jesus, que viria cedo e brevemente? Tomou um chá de sumiço, desapareceu, tomou Doril, escafedeu-se, né? Não apareceu. Como podemos perceber, o texto realmente quis dar a entender que o seu retorno era iminente e aconteceria ainda no tempo de vida de alguns dos seus discípulos. Isso aconteceu? Não aconteceu, meus amigos. Sabe por que não aconteceu? Porque Jesus mentiu. Jesus iludiu a população. Jesus iludiu os seus discípulos. Jesus iludiu, mentiu para os seus seguidores. Jesus é um mentiroso, um caô, um 71, um ser que contava histórias inventadas, história de pescador, entendeu? Todos ali acreditavam que Jesus ia voltar naquele tempo. E isso não aconteceu. O cristianismo é tão real quanto a lenda da fada do dente ou as fantasias mirabolantes de uma mente louca. O cristianismo é um conto de fadas. O cristianismo é uma lenda, uma história, uma mitologia tirada de outras mitologias mais antigas. É uma história de pescador mal contada. Veja aqui, você acredita em dragão de 7 cabeças? Pois é, na Bíblia tem. Você acredita numa cobra falante que não tem cordas vocais? Porque para ela ser falante, ela tinha que possuir cordas vocais. Você acredita realmente numa mula falante? Você acredita realmente numa arca de Noé com 3 quarteirões de comprimento? Iria caber todos os animais na face da terra e que os animais não comeriam uns aos outros? Você acredita realmente que uma mula, um cavalinho falou? Você acredita realmente que um machado feito de ferro flutuou? Que mortos, milhares e milhares de mortos, lá em Ezequiel, capítulo 37, no vale de ossos secos, ressuscitou? Não, filho, a Bíblia é uma mentira. Foi a Bíblia que deu origem à série Walking Dead, o caminhar dos mortos. A Bíblia é um livro que não é para ser levado a sério. É um livro de ficção, meu amigo. Acorda! O cristianismo é tão real quanto uma lenda, um conto de fadas, uma fantasia. O que você prefere? Saber ou acreditar? Aqui tem uma pílula vermelha e uma azul. Faça a sua escolha. Estude para não virar cego de uma religião. Porque a religião não te veste, não te calça, não te sustenta e não faz nada por você. Acorda e vá viver a sua vida.